Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Hoje é um episódio temático muito especial. Hoje a gente vai falar sobre Round 6, a série que tá bombando. Acho que é a série mais assistida da Netflix da história até o momento, né? E a série traz muitos insights, muitas coisas muito interessantes pra gente estar conversando, né? Até que a gente tá gravando esse podcast. E para falar sobre a série, para desmistificar e trazer muita informação do que vocês não viram, ouviram e não entenderam, trouxe duas pessoas muito especiais para compartilhar com vocês muita informação e muito conhecimento. Primeiramente eu vou apresentar a nossa psicóloga, a Laisa, que é, eu poderia dizer, psicoterapeuta comportamental? Isso mesmo. Falei certinho? Falou. Nossa, que medo. Trava a língua. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui compartilhar com a gente muita informação. Você nem gosta da série, né? Eu sou apaixonada por Round 6. Eu assisti 2 vezes e quando eu recebi o convite, né, de participar, gente, eu pulei de alegria, sem brincadeira, porque eu falei, era tudo o que eu queria, era ter um momento para compartilhar tudo aquilo que eu analisei, que eu pensei durante os períodos, né, vamos dizer assim, que eu assisti, porque eu assisti 2 vezes e a gente retoma algumas coisas quando a gente assiste por uma segunda vez. E você também, você fez doutorado na Unesp? Eu curso doutorado na Unesp de Bauru. E você dá aula em Avaré também? Isso, eu sou professora aqui no curso de Psicologia da Edu Vale. Puta, que legal. E nossa outra convidada para conversar com a doutora, você já conhece ela de outros programas, a Ana. Olá, já tá cativa a minha cadeira aqui. Meu Deus, trocou hoje, né? Pois é, troquei hoje. Super prazer participar com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninos. A gente conversou bastante, um pouquinho de começar o programa, né? Perfeito. A gente estava tendo já vários insights. E você falou algo bem legal, né? Sobre a arte imitar a vida. O que você estava falando ali mesmo antes? Exatamente. Eu ia começar com essa frase, dizendo que... Primeiro, obrigada, né? Porque é um baita aprendizado e eu tenho certeza que todo mundo que está vendo vai, no mínimo, despertar para algumas possibilidades que essa série nos traz, mas que, enquanto a gente está consumindo, a gente não pensa. E eu queria começar com uma frase do Aristóteles, que é a seguinte: a arte imita a vida. E tem o contrário dela também, que é do Oscar Wilde, que ele fala que a vida imita a arte. Bom, a gente começa com esse paradigma e a série, ela pode ser analisada por vários aspectos, como ciências sociais, filosofia, psicologia, por isso que a Laisa está aqui. E a gente pode compará-la também a outros shows do cinema, aí, como Jogos Mortais, o filme O Poço, que é também algo a ser estudado. Você já assistiu O Poço? Não assisti. É muito legal, muito eu acho que forte, vale a né? pena. Muito legal. Traz também muitas das temáticas analisadas e que a gente vai falar aqui da série. E o próprio Big Brother, que a gente pode compará-la também, né? Verdade. Não é? Verdade. Mas é isso, eu vou deixar a Laisa falar um pouquinho. Foi muito legal você fazer essa associação das séries dos filmes, porque nem eu tinha me ligado no lance do Big Brother. No lance do telespectador, até mesmo da figura daquele personagem, que eu não vou me recordar o nome agora, que ele fica lá acompanhando, né? E as pessoas que mais pro final... Pô, uma coisa que eu vou falar pra vocês, que esse episódio a gente vai contar muito... Calma, Bruno, calma. Não, pera, antes de você falar, eu quero dar um toque pra galera aqui, que quem não quiser ter spoiler da série, não veja. O podcast, né? Pelo menos não veja o podcast antes de assistir a série. Porque a gente vai dar vários spoilers. Eu acho que não tem como a gente analisar a série sem fazer isso, né? Pra enriquecer. Então, se você não quer saber o fim da série antes de ver, vá lá, pausa, vai lá, assiste a série e depois volta a assistir aqui. Perfeito. Tá? Perfeito. Não fiquem bravos com a gente, porque o lance vai ser de contar mesmo a história ao passo que a gente vai estudando ela. Mas o lance dos Jogos Mortais é muito nítido, né? Eu comecei a assistir e falei, gente, isso remete muito aos Jogos Mortais. E aos Jogos Vorazes também. Também. Na verdade, né, eu acho que assim... pra mim o Round 6, ele comparado... Quando eu assisti, eu fiquei tão, vamos dizer assim, vibrada, né, nele. E você falou, assista, né? Pra quem não assistiu ainda,
Se conseguir assistir como o erro que foi num dia, eu maratonei. Sério? Eu maratonei. Mas são 10 No episódios? dia, eu assisti. 10, né? Eu não me lembro quantos episódios são. 10 horas? São. Isso Mulher. mesmo. Realmente ele Sim, é foi um intrigante, domingo. envolvente, né? E o que acontece? Eu comparei a uma obra de arte. Pra mim, eu falei, essa série é uma obra de arte. Porque eu acho que aí, Bruno, entra muito na sua área, tá? Que tem a questão visual, né? Fotografia, cenário e a trilha sonora, né? Que ela nos envolve, ela nos cativa, né? A gente tem algumas músicas eruditas, a gente tem Frank Sinatra e o jogo, né? Dessas músicas com a cena, que é o brilhantismo da série, porque a gente vê uma cena de violência, né? De barbárie, e ao fundo, contrastando, né? Uma música bem gostosa, bem leve, que são as músicas eruditas, né? As orquestras. sensações que elas vão nos trazendo, porque a música, ela, né? Eu ainda que sou apaixonada por música e por música erudita, inclusive. Ontem ganhei do Daniel uma vitrola de presente e um monte de disco de música erudita, inclusive do Vila Lobos, que eu amo. Então, Eu achei que ela foi ganhando do Daniel, achei que ela foi de um concurso. E do Daniel num concurso de chorinho. Poderia ser também. Fica a dica pro próximo disco aí, pra me presentearem, que agora eu tô colecionando discos. Mas a sensação da música leve, né? Com o contraste que ela causa, com essa brutalidade da série, é muito louco. Inclusive, o cenário todo das escadas, ele foi baseado numa obra de arte de 1953, de um quadro que é uma... Eu não vou lembrar agora o nome do artista, depois a gente pode colocar aqui embaixo. Mas ele é de um... Eu te mando. Fica com essa cara. Eu te mando que eu tô visualizando o quadro na minha frente aqui e não tô lembrando o nome. Mas é exatamente o lance das escadas da série. Mas essa parte do audiovisual é muito imersiva, porque a arte coreana é assim, né? Eles são muito fortes e trazem de forma gritante pra tela. Isso que você falou, eu vi esse quadro, você falou, não vou lembrar o artista, mas é muito interessante que é igual. E eu tive esse contato quando, naquele filme, acho que é 2010, 2011, Origem, Inception. Sim. Que também segue essa linha de mexer com a... Meu, é impressionante. E a série, Round 6, só pra não me perder o raciocínio, a série traz isso como o cinema coreano de forma muito... Tipo assim, muito... tipo, joga na sua cara, né? Tipo... É isso daqui, ó. E esse lance visual também das imagens, tem um estudo da série que fala que o verde remete pro coreano um lance de juventude, de colégio, porque todos estão uniformizados, certo? Até uma forma de perda de identidade, né? Até fazendo uma análise psicológica aí. Mas o uniforme do pessoal, lá do 0 ao 456, que é o último participante, que o participante número 456 é o protagonista da série, né? Mas você sabe que... E só concluindo, a imagem também... Então, o verde e, em contraposição, o uniforme dos líderes, que é pink. O vibrante do vermelho. Do vermelho, né? Eles falam que é pink, também, né? mas, na verdade, é a contraposição exata das cores e para deixar evidente que há uma separação, uma hierarquia entre eles, né? É muito louco isso. Mas o lance das roupas é muito evidente, né? Que, tipo, eles estão ali como peças, né? Como peões. Até mesmo os guardinhas lá, né? Eles também são peões. E os formatos são bem nítidos, né? Existe hierarquia entre eles. A máscara dos caras que estão em vermelho, que cada um tem um símbolo, que lembra os símbolos do PlayStation. Quem joga aí? Olha lá, a Vitinha, a carinha dele. Não? Sério? Você mandou bem, né? Também é de 1900 Não vamos falar isso. Viu? Mas tem muita violência da hierarquia, porque... Muito. Com certeza, dentro da cultura coreana, os símbolos devem ter um significado ainda maior, né? Que, às vezes, para nossa cultura não tenha, né? A gente, não sei, não tem essa base para falar. Mas o lance das cores é muito... É o lance da informação indireta. Que as pessoas... não tem a percepção, mas isso conversa com o cérebro, né? Ele tá te entregando uma mensagem, né? O tempo todo. A série tá te entregando mensagens. E a máscara, o lance da máscara dos líderes, concluindo aqui o raciocínio, ela foi estudada para ser como um formigueiro.
Pode Olha ver, só. pode perceber Isso. que a máscara, ela é meio que forma meio que o rosto de uma formiga. E ela não tem identidade. Cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu dever e eles respeitam fielmente aquela tarefa. E aí, ao longo da série, vai mostrando também na trama o lugar que eles dormem e tudo mais. E mostra que é muito rigoroso, né? O que eles têm que seguirem. Até parece uma prisão que eles vivem. E aí, isso se assemelha muito à vida real. Mas, calma, a gente já vai Mas falar sobre isso. É muito legal que a gente está falando sobre o lance bem do básico lindo da série, do lance dos uniformes, e como isso remete uma mensagem muito forte que é o tempo todo na série até o episódio final. O lance do uniforme para os participantes até o último episódio tá ali, tá presente, e só é mudado no último episódio. Que é onde que eles têm o jantar. Isso. Que tem aquele momento de glória. E o lance das cores, eu vejo... Quando eu comecei a estudar isso lá por 2018, quando comecei a me aprofundar em relação à edição da fotografia. E um dia eu conversei isso com um amigo meu, o Gabriel. E eu falei, viu, o lance das fotos, as pessoas gostam muito das minhas fotos por esses detalhes que não é perceptível, a pessoa não entende. Mas o lance de fazer é muito esse lance da cor. A pessoa não sabe que, às vezes, você fazer uma composição com o verde e o vermelho, às vezes até mesmo na iluminação, isso vai comunicar com o cérebro da pessoa de uma forma. A arte é isso, né? É você se expressar o tempo todo e levar uma mensagem que, inclusive, é subjetiva. Cada um entende de um jeito, mas, de alguma maneira, te impacta. Isso é arte. Isso. E só para fazer uma alusão aqui ao Laranja Mecânica, eu assisti muito Laranja Mecânica, né? Legal, porque eu exibo para os meus alunos numa das disciplinas que eu ministro. Sério? Sim. De quantos anos? Meus alunos? Meus alunos, bom, na maioria faculdade. deles é na ensino superior. Tá. Imagina isso na escola. No curso de psicologia. É uma disciplina sobre o behaviorismo, bases filosóficas do pensamento behaviorista. O que seria o pensamento behaviorista? Behavior quer dizer em inglês comportamento. Então seria sobre a filosofia comportamental. E a psicologia, né, ela tem várias abordagens que a integram. E uma das principais abordagens, que é a que eu trabalho, como você disse ali no começo, que eu sou psicoterapeuta comportamental, vem da filosofia behaviorista, que é norte-americana. Então, eu ensino para eles, né, o behaviorismo, e ali mas aí falando de Laranja Mecânica, né, a gente tem um processo de condicionamento que acontece com o Alex, que é o personagem principal ali, né, o protagonista, lá na prisão. Mas assim, voltando na verdade à fotografia, né, ao cenário, né, do Laranja Mecânica, que é muito vibrante essa questão das cores, né, os lugares. Então é muito parecido com essa tela que você disse, que aparece no Round 6, Ana. Então assim, acho que me chamou muito a atenção, né, na questão de cenário, aí ao Laranja Mecânica, que vale a pena também. E trilha sonora, contrastar música erudita, no caso ali as sinfonias do Beethoven, que tocam no Laranja Mecânica, com as cenas de barbáries, com as cenas de violência. Viu, mas uma coisa que é legal pontuar do Laranja Mecânica, que é um filme do Kubrick, né, que ele tem essa nuance, assim, isso lá ainda, eu acho que é na Odisseia do Espaço, né, acho que é tudo branco, e os astronautas com a roupa vermelha, né, aquela roupa branca tradicional. Então tem esse lance da colorimetria. Não, mas calma, Bruno, o Laranja Mecânica é aquele da prisão. Ah, não, eu só fiz uma... tá. do diretor do filme. O Stanley Kubrick, é verdade. Sim. Tem esse outro filme, isso mesmo. Aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte: esse filme do Laranja Mecânica, eu acho que é um filme da década de 80, né? Acho que você lembra. Eu assisti enquanto eu tava na faculdade, Laranja Mecânica, mas eu não me lembro a data. Eu também não lembro, mas dele. mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: é muito interessante porque é um filme super forte. Super forte. Tão quanto Round 6, não sei. Deixa aberto pra vocês pensarem. Agora você elevou o nível do Round 6, assim, lá, né? Não, mas questão de violência. De violência. Esse filme... Mas só pra terminar, o filme do Kubrick foi banido em vários países. Esse é o ponto que eu quero chegar. E Round 6, pelo contrário, o algoritmo entregou para vários países. Como é que vocês veem isso hoje, essa troca? Por momento, né? A gente tá falando, se você tá falando de década de 80 e nós estamos falando de 2021, nós estamos falando
num momento em que é mais permitido, e não só permitido, como necessário, discussões de formas de violência, né? Inclusive para a gente prevenir, a gente tem que falar sobre, né? Porque acho que a ideia, talvez, né, lá atrás, era de que se mostrar isso pode acontecer. Ou não se mostrar isso, a gente pode pensar em políticas públicas, a gente pode pensar em maneira de prevenção da violência. O que leva as pessoas a serem tão agressivas, né? Estuprarem, roubarem, torturarem, que é o caso do que a gente vê em ambos. Mas eu gostaria que fosse visto por essa ótica. Eu não sei se é por esse motivo que ele é tão visto hoje e antes banido. Eu acho que tem sim um momento cultural, mas não se esqueçam que hoje tentam a todo momento banir ou censurar vários filmes brasileiros e que até hoje a gente sofre esse tipo de problema, né? Lá atrás aconteceu com o filme que você citou, hoje está acontecendo com Marighella. A gente vê isso a todo momento, então eu acho que tem sim que trazer esses temas. Eu acho que essa forma de acesso às pessoas, pelo momento também de pandemia, as pessoas estão em casa, é mais fácil, você não precisa ir ao cinema para assistir o filme. O cinema está dentro da tua casa, através de uma plataforma, né? Tá bem mais fácil de ter esse acesso. Sim, com certeza. Mas eu não sei se as pessoas analisam de uma forma crítica, como você está colocando, que deveria ser analisada. A pessoa vê como simplesmente um espetáculo. Isso aliás, a gente volta para o tema central da nossa conversa aqui. Até que ponto nós nos identificamos como telespectadores com essa série, a própria história, que é o primeiro episódio lá eu anotei aqui, o primeiro episódio da série, ela conta a história do protagonista. Sim. Que é péssima, né? O cara, ele é um folgado, vamos combinar? Vamos falar dele? Com certeza. Pega dinheiro da mãe. Pega dinheiro da mãe, é um cara de quase 50 anos, tem uma filha, a mãe dele que cuida da filha, não tem responsabilidade nenhuma, é um apostador que aposta em corrida de cavalo, zero responsa o cara, né? E aí, de alguma maneira, que é muito louco o que eles fazem, as pessoas vão se identificando com esse cara e ele acaba virando o protagonista. Ele é o protagonista. Exatamente. Olha que loucura isso. Mas como que você vê essa linha, nem vou pontuar do roteiro, mas como que você vê essa linha comportamental que foi colocada o personagem na história que levou as pessoas a fazerem essa associação de forma positiva? Vamos falar só do comecinho, assim, né? nem vamos... Na verdade, nós seres humanos, né, nós temos tanto, vamos dizer assim, nossos comportamentos que podem ser socialmente julgados, como ele, né, como a Ana colocou aqui, ele era um apostador, ele era um cara que furtava a própria mãe, né? Então, assim, ele tinha um modo de vida, né, um modo de vida ali meio, vamos dizer assim, malandro, né, de ser. Mas, ao mesmo tempo, no momento que ele ingressa ali no jogo, né, quando vai mostrando alguns aspectos assim que inclusive acontece na nossa sociedade, que é a exclusão do idoso, que é a questão do machismo, Nossa, o machismo tá forte demais. Da força masculina sobre as mulheres, né? Então, também, na hora que eles formam uns grupos, as parcerias, eles não querem o velho, eles não querem a mulher, porque é mais fraca. E ali a gente vê que ele é o personagem que vai mostrando maior empatia por essas pessoas excluídas, né? Diferentemente. Nossa, eu não tinha analisado por esse aspecto. Interessante isso. E aí acho que a gente vai se identificando com ele nesse sentido. Olha, ele sentiu pena do idoso. Olha, ele não discriminou as meninas, muito pelo contrário, né? Apoiou, ofertou ajuda. E aí a gente vai criando uma vinculação, uma identificação com ele. Então acho que é isso. Só que aí o que acontece? A hora que a gente faz essa identificação com o personagem, a gente começa a torcer para algumas pessoas. E quando a gente começa a fazer essa torcida, a gente, em algum momento, esquece que a gente está torcendo pela morte de outras pessoas. A gente já entrou no jogo. Entramos no jogo. Perfeito. E assim, a gente tá nesse jogo aqui fora também. Isso. Que é uma análise também que a gente vai fazer. É o seguinte, as pessoas... Vamos lá, spoiler de novo. O pessoal chega lá, eles têm o direito, pela maioria, de escolher não participar mais. Vamos falar da primeira prova, que é a da boneca, que, aliás, foi super discutida.
de influenciar crianças, até pelas cores que a gente estava citando ontem, que algumas crianças estavam assistindo. É um cenário lúdico, né? Um cenário muito lúdico. Lembrando que tem classificação a série, né? Vamos começar por aí. Tem classificação, então já não era para a criança estar assistindo. Com certeza. Bom, começar daí. Mas a primeira prova da boneca, metade dos participantes já são mortos. E aí, acho que mais da metade, eu não me lembro exatamente o número, mas mais da metade são mortos. É muito brutal, meio Tarantino, jeito Tarantino de ser, né? E aí, os que sobram vão para uma sala, eu estou fazendo um resumão, e eles podem votar entre continuar no jogo ou não. E aí eles escolhem continuar. A maioria escolhe continuar. Não, na verdade continuar. não, Ana. Eles escolhem não continuar. Desculpe. Eles voltam para a vida real Eles deles. escolhem não continuar, E aí verdade. cai em outro debate, Ana, que é a questão do que eles se depararem com uma Depois vida eles sofrida, com uma vida de problemas socioeconômicos, né? De uma questão assim. Então a gente entra numa outra discussão que não se desloca da discussão com a psicologia, que é o sistema em que nós vivemos, né? O neoliberalismo, no caso, né? De uma sociedade competitiva e excludente. Então nós temos ali pessoas que estão escolhendo o quê? É melhor eu estar aqui tendo a possibilidade de me tornar um milionário do que eu viver essa vida. E eles fazem um contrato, aí entra um contratualismo que assim, a minha vida está aqui, entregue a você. E aí a gente vai na pergunta, né? Eu acho do muito valor interessante da vida. a levada do roteiro da série, porque ele vai te envolvendo. É tipo assim, você vai assistindo, que nem vocês falaram, você vai torcendo. Isso. Só que a série o tempo inteiro te mostra que o que tá em jogo ali são as vidas. Sim. Então, a partir no primeiro joguinho lá que eles entram, que já morre uma penca de gente, eles falam, viu, isso aqui não é brincadeira. Mas eles não estavam acreditando, né? Daí é onde que cai a ficha de alguns. Isso. É onde que rola a votação, né? E por que você acha que conforme... cada vez... são quase 500 pessoas. No final, só resta um. Isso. É muita gente. Muita. Por que você acha que a série trata... Naquele jogo, né, que eles vão lá, que tem as bolinhas... Bolinha de gude. Eu acho que... E o do negocinho lá que você tem que fazer a estrelinha, o guarda-chuvinha... Perfeito. É onde que mostra as pessoas realmente levando os tiros na cabeça lá. Então, Sim. Que é a parte bem forte da série. Sim. E entre o lance dessa música e tal, tem essa envolvência da morte em si. O que você acha? Por que você acha que hoje, principalmente pós-pandemia, a gente morreu tanta gente, as pessoas veem o jornal, veem uma série tipo, putz, normal isso. Como que você vê essa base comportamental das coisas? Vamos lá, né, Bruno? Se a gente for olhar historicamente, que a gente também tem, que a psicologia também tem muita história, viu? Pra gente entender quem nós somos. Vamos pensar aí na Roma Antiga. Vamos pensar no Coliseu. Como é que era o Coliseu? Se não, ali, né, 40 mil pessoas assistindo nada mais do que a morte como espetáculo, né? Então, as feras sendo tigre, leões, ou os próprios gladiadores, né, os escravos de guerra, ali sendo mortos e aquilo ser a diversão do público. Então, na verdade, na história nossa da humanidade, a gente tem exemplos como esse de que a tragédia, essa barbárie, é um espetáculo, né? A gente se divertir com o sofrimento do outro, né? Então, é um lado perverso aí que está no ser humano. Sim, né? A gente vê que, na verdade, obviamente que a gente está numa sociedade, né? A gente está falando de coisas de 2000 anos atrás, mas que a gente tem resquício. E aí, na série, mostra bem isso. Um grupo de apostadores que estão lá se divertindo, né? Comendo, bebendo, né? E apostando aí milhões, né? Para assistir o quê? Até aonde as pessoas vão, o que elas fazem. Lembrei de outro jogo, que é o jogo de quando eles sacam que se eles matarem um ao outro, diminui o número de candidatos e eles têm mais chance. Isso me lembrou muito o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Quando você falou do seu namorado, eu lembrei do ensaio sobre a esse cegueira. Momento, eu acho que é um dos momentos mais bizarros da série. Você achou? É bizarro. E é legal, né? É legal assim, porque eles fizeram de um jeito, vamos dizer... Eles não falaram pra eles as regras, eles contaram as regras, isso.
pelo que aconteceu. Eles já manipularam a questão de faltar comida para todos, de ter um conflito entre eles e de não intervir na hora que a briga acontece. E na hora que simplesmente uma pessoa morre ali, entra aquela caixa, né, o caixão, vamos dizer assim, né, embrulhada para presente, né, tem um laço em cima, para buscar. E aí eles dão aquela sacada, né? Então quer dizer, se eu matar aqui, mais chances eu tenho de sair daqui e ainda milionário. Mas lembrando que eles não ditam, né, essa regra exatamente. Eles jogam esse lance. E eu acho que os participantes até demoram para perceber isso. Eles demoram para entender que os fins justificam os meios. Né? Olha que louco isso. E aí, quando isso acontece, que eles começam a perceber que matando o outro não precisa de uma próxima prova. Por que eu vou esperar uma próxima prova? Eu mato agora. E quando eles descobrem isso, tudo começa a ficar muito pior, o clima começa a ficar muito mais tenso, as pessoas começam a ficar mais insensíveis, inclusive ao ambiente, porque todas as respostas que eles procuravam estavam estampadas na cara deles e eles não viam. Exatamente porque o senso cooperativo deles, assim como na sociedade, era zero. Então, olha que loucura isso. Não tinha senso cooperativo. Como que você vê assim? Era um matando o outro. Mas o que mas é um jogo individual, né? Era um jogo individual que em alguns momentos eles confundiram com um jogo coletivo quando eles quiseram formar grupos. Mas nós, seres humanos, né, temos isso, né, de ir formando grupos. Nesses grupos que eles excluíam mulheres, mas idosos, por sobrevivência. Para garantir a própria sobrevivência. Então, assim, na verdade, uma escolha que parece um altruísmo e que despenca no jogo das bolas de gudes. Eu acho esse jogo fantástico. Porque eles, spoiler de novo, porque eles achavam que estavam escolhendo parceiros para jogarem juntos. E na verdade eram o seu... o que você ia jogar contra. Isso, né? E aí eu quero falar do que nesse ponto, gente? Depois vocês... Desculpa, assim... Imagina. Ir atravessar. Mas eu acho que aí nesse ponto que pega nesse jogo, que eu achei fantástico, é a questão do... Até então ali a gente estava se identificando com algumas pessoas, inclusive o personagem central, né? E aí ele relativiza os valores morais dele, né? Porque assim, até aí a gente não sabe o final, é uma pessoa idosa, é um parceiro que ele construiu ali. Ele começa a tapear o velhinho. Ele engana aquela pessoa que ele tinha acabado, vamos dizer assim, de salvar talvez. É muito interessante. Eu acho que isso é lá pelo episódio 5, né? Eu sei que é a prova 4, mas é o episódio 5, isso mesmo. É isso mesmo. Pra mim, ele foi o... Tipo, até esse episódio, pra mim, a série, ela tinha uma levada, sabe? Eu tinha uma percepção da série no segmento. Aí, quando chegou esse momento, eu falei, que tem algo diferente aqui. Não é só entretenimento, não era só o jogo. Porque ali eu percebi todas essas camadas, vamos dizer assim, da série. Mas ali também tem um lado chato, que eu percebi ali o final da série, vamos dizer assim. Porque quando não mostra o personagem não morrendo, o lance das escolhas, eu já fiz associação com Jogos Mortais. Eu falei, esse cara... Aí tem coisa. Esse cara é o que fez o jogo. Ele leva um tiro, mas não mostra, aí né? Eu falei, né? Não mostrou. Não mostrou ele morrendo. O barulho do tiro. É por isso? Diferente da dupla das meninas que mostra, né? E não só da dupla do menino paquistanês também, que também é enganado. Do paquistanês, do cara tatuado. Que também. E que são... que mostram realmente, de fato, eles tomando tiro. E o do idoso não mostra. Então, daí eu, na hora eu já fiz uma associação lá no momento que ele quis sair do jogo. Eu falei, eu falei isso na hora. Eu falei, tem marmelada, você falou. Eu falei, esse cara aqui, eu falei dos Jogos Mortais. E daí perguntaram, mas já assistiu a série? Minha namorada falou, mas já assistiu a série? Eu falei, não, você quer que eu fale? Eu acho que vai acontecer assim, assim, assado. Daí começou a acontecer, eu falei assim, porque a gente estuda, eu comecei a estudar roteiro, então você tem uma noção das coisas. Sim. E o que me surpreendeu só na série no final foi a cena final, mas depois a gente fala sobre isso. Mas ali, assim, eu falei assim, é uma série assim que traz realmente assim alguns pontos. Umas reflexões. Que eu fiz muita associação assim com Parasita, a comunicação da série. Gente, eu não assisti ainda. Parasita eu assisti. Não dei spoiler. Sério? Tá bom. Sério. Tá bom. Porque Parasita, foi o filme mais premiado do Oscar, né? Acho que 2020? Ano passado. 2019? Eu não consegui assistir. 2019, né? E o cinema coreano 19. veio muito forte, veio numa crescente. E Round 6 é o reflexo disso.
o cinema coreano sendo glorificado agora, colhendo os frutos, né? E Round 6, uma puta no investimento, numa série primorosa em detalhes, tanto das cores, de roteiro, de fazer essa levada de forma muito, muito interessante, porque, como vocês falaram, até ali as pessoas estão torcendo pro cara. Só que ali, naquele momento que ele ilude o senhorzinho lá. Sim. E ele se torna humano. E depois o próprio o velhinho fala pra ele, relativiza os valores dele. Viu, mas você acha justo, né? Perfeito. Uma lição ali. Onde ele mostra Nessa cena, né, que ele não tinha o problema de esquecimento. Sim. Né? Aí, puta, dá um... a série tem tapa na cara ali, né? É um tapa tem na essas cara. quebras. É igual o mesmo momento lá que não vou lembrar o nome do personagem, que ele engana o indiano. Isso. Mas ele ali vai se mostrando cada vez mais perverso, né? Fazendo de tudo pra ganhar. E o outro ainda tinha uma oscilada. Tinha uma leveza, né? Ele oscilava. Mas assim... Só pra eu terminar esse raciocínio dessa parte... Tá. Que vocês acham é um lance da comunicação da série, porque ela passa muita mensagem subliminar. E o lance do indiano é uma dúvida... Paquistanês, né? Paquistanês? Desculpa. É um país com divisa, né? Da Índia. Como que você vê que a série traz ele como uma pessoa boa, que faz coisas em algum momento... Até ingênuo, né? Até ingênuo. Mostra ele como imigrante, dominado, né? né? Mas eu acho que o lugar do imigrante na sociedade... Exatamente. E ele morre. Você não acha que a série não traz essa mensagem de... Puta, pessoas boas se ferram na vida real? Como que vocês veem isso? Porque ele tem essa figura, puta, a pessoa que faz o bem, que tem essa... Eu acho que, na verdade, não é a bondade que está em jogo ali. Eu acho que é a questão de submissão mesmo. E de sagacidade também. De ele ser... confiar porque eu fiz um vínculo com essa pessoa, então eu vou confiar nela até o fim. E ele confiou mesmo. E de uma ingenuidade ali. Mas você não acha que daí a série... Não necessariamente uma bondade, mas uma ingenuidade na situação. Mas você não acha que daí a série traz... Até minha. Eu acho que eu fui muito ingênua, porque eu não saquei só no final que ele ia realmente mentir pro menino. Mas vocês não acham que... Logo no começo. Vocês não acham que daí a série traz uma coisa tipo assim, putz, se você for muito bonzinho, se você confiar nas pessoas, você vai se ferrar também? Eu acho que não faz na minha opinião, né? Não é uma que assim, não seja bonzinho, porque eu não acho legal. Na verdade, talvez até uma resistência minha essa ideia, né, Bruno? Porque eu não acho que essa é a ideia, né? Eu sou uma pessoa que sou adepta ao quê? A você ser uma pessoa muito correta dentro da sociedade ali, no seu convívio social, e que isso não vai te dar desvantagem nenhuma. Eu não gosto, como psicóloga clínica que eu sou, muitas vezes alguns pacientes chegam com uma autorregra, que a gente chama, com uma crença, de que ser bonzinho é ser bobo. E isso pode ser muito passado culturalmente. E é uma ideia que eu tento trabalhar com eles, de que essa é uma crença muito complicada, porque daí você vai para um outro lado. É como se eu tivesse que ficar esperto e alerta o tempo inteiro, porque as pessoas vão me enganar. Isso pode levar a gente para um lugar muito complicado, que é o da mania de perseguição, que é o da paranoia. Então, assim, e até o da malandragem. Mas aí, lembra que no começo da série, os personagens, principalmente o principal, ele tem um lance do apostar, do malandro. Sim. Dessa figura de ganhar dinheiro fácil, com corrida. E o paquistanês tem ele é trabalhador, ele não recebe o que é dele de... Isso. Olha, do paquistanês, eu acho que porque pra mim foi uma mensagem muito assim, muito explícita, sabe? Tipo, ele trabalhava certo, tinha família, mas ele não era recompensado. Vou fazer. E mesmo as pessoas que faziam as coisas erradas estavam lá pagando a sua penitência de forma, vamos dizer assim. E a série fica brincando com Entendi. isso. Posso falar uma coisa, só antes de mais nada? Eu acabei dando uma lidinha em umas coisas e eu achei fantástico, né? Que cada pessoa que assiste o Round 6 consegue fazer interpretações diferentes. Então a gente está projetando nela muitas coisas nossas. O Bruno conseguiu ver isso muito fielmente, essa mensagem. E eu em nenhum momento fiz essa leitura. E aí, você, Ana? Então, eu acho que tem sim um lance de passar a mensagem, como você disse, do imigrante, do cara que é dominado, de submissão, que tem essa figura desse personagem. Acho que está impresso nessa personagem, sem dúvida alguma. Sim.
da ingenuidade, como ela disse, porque realmente ele foi, mas também da fidelidade, da lealdade, como ela falou. Né? Agora, se a gente for falar, eu tenho um livro que fala sobre a felicidade, que é do Sêneca, e que eu acho incrível, porque ele fala da virtude, que a real virtude, a real felicidade é você praticar o bem. Estou resumindo, né? Pelo amor de Deus, longe de ser as palavras dele, mas praticar o bem sem esperar alguma vantagem. Essa é a real virtude. E eu acho que a gente sempre olha por esse ângulo, porque a gente não acredita que isso seja possível. A gente, como ser humano, numa sociedade tão difícil de se viver, a gente sempre está buscando ser bom para que eu consiga algo em troca. Perfeito. E é uma pena isso, exato. Né? Uma pena. É por isso e não que a gente... algo intrínseco meu, porque isso me faz bem. Mas assim, de qualquer forma, quando a gente chega num patamar de eu faço bem porque isso me faz bem, é um altruísmo próprio, né? Exatamente. Mas eu acho que esse é o passo que a gente tem que dar, porque isso converge com os meus valores. Eu tô procurando aqui, enquanto a gente conversa, um poema da Cecília Meirelles, que está inclusive no meu Instagram, que fala do bobo. E fala do quanto é difícil, né? A pessoa, Clarice Lispector, desculpa, do bobo, eu não vou achar aqui agora, mas do quanto ela fala disso, que a pessoa, quando ela é boa, é classificada como boba. Isso. Olha que difícil. É isso que eu trabalho muito no consultório. Essa poema ideia da Clarice? Eu não sei. Eu vou te mandar. Me manda, Ana, me manda. Eu vou te mandar pra você trabalhar com eles. Porque é uma loucura isso. Ela coloca, ela fala disso exatamente. Poxa, o bobo... Não, mas não, ela diz que o bobo não é isso, não. O bobo pode ser olhado por esse ângulo pela sociedade, sim, mas é o correto do ser humano ser, né? É por isso que eu trouxe essa reflexão, porque esse pensamento do Sêneca, que é o que eu mais admiro, é fazer o bem e sem esperar nada em troca, que é o que a gente trabalha no trabalho voluntário. Você vai ajudar as pessoas, mas você não espera nada em troca. E isso que eu trouxe da parte do paquistanês, ficou muito nítido isso, porque você vê muitas séries e muitos filmes coreanos que tem muito coisas envolvidas ao jogo, e você ter sucesso de forma repentina e ter muita bonificação financeira de forma rápida, sem nem muito esforço, vamos dizer assim. E a série brinca muito com isso, o lance do dinheiro, tem muito dinheiro, onde o dinheiro é a salvação de tudo. Sim. Que aquilo, e até naquele momento que eles saem do jogo, eles saem sem dinheiro e eles voltam porque a vida deles, na visão deles, é limitada à infelicidade, ao problema financeiro. Isso, é uma vida que sem dinheiro, né, o que é vendido, e o que é vendido isso, e puxando aqui para nossa realidade, né, nós também estamos numa sociedade neoliberal. Uma vida sem dinheiro é uma vida que, dentro dessa cultura, dentro dessa sociedade, ela perde o valor, ela perde o sentido. Para que eu vou viver se eu não tenho posse, se eu não tenho riquezas, né? Mas ali, eu acho que, puxando para uma outra cena que eu quero falar dos jogos, que eu achei fantástica, não uma cena, né, mas o diálogo todo, né, foram várias cenas, é o das duas meninas. Nossa, é muito bonito. É muito bom, porque assim... Da bolinha lá, né? Na hora do jogo da bola de gude, o diálogo das duas meninas, elas vão contando sobre os sonhos delas, né? Elas vão contando sobre a história de vida delas, sobre a família delas, vão se abrindo. E uma delas opta pela morte, vamos dizer assim, porque ela não joga, né? E ela permite que a outra ganhe. Se a gente for olhar para a história da que não joga, ela olha para a da colega e fala assim: a minha vida não é uma vida que vale a pena viver como a sua. Então eu acho que essa discussão do que é uma vida que vale a pena viver, e ela coloca ali na questão principalmente dos vínculos. Então ela não tem vínculos fortes, né, sociais, né? Ela já tinha perdido a família, né, e tal. Ela tinha sido abusada sexualmente pelo próprio pai, perdeu a mãe porque o pai assassinou, né? Então ela não via ali tanto significado na vida dela, né, para continuar existindo. Né? E enquanto a outra tinha um irmão lá fora, o que dava então a ela e uma mãe também, um motivo, lá, né, na Coreia do Norte, né, um motivo muito forte de se viver. Então é a vida com propósito nesse sentido. Olha a importância da vida com propósito para a gente ter por que viver, né? Qual é a vida que vale a pena? E ela, comparando ali, né, a vida dela, o que ela tinha, né,
E o que a outra tinha, ela falou assim, a outra tem muito mais. Pra Mas quê? Nesse momento aqui, puta, a série essa parte, né? Essa participante, ela tem uma história que lembra muito aquele estudo, aquele livro, não vou lembrar exatamente, que o cara escreveu no campo de concentração, né? O Viktor Frankl. Que ele acha o porquê da... Gente, eu não conheço. Viktor Frankl, Fala. ele é um psiquiatra que ficou em Auschwitz, no campo de concentração. E ele vai falar disso, né? De o que nos faz... Fica um pouquinho mais perto. O que nos faz ter... o que vale a pena a gente passar por tudo isso que nós estamos passando. Legal. E não se corromper ou não se entregar Não aqui. se entregar esse jogo todo. Isso. Mas no finalzinho lá da série, nós vamos voltar nele, né, depois, mas só para concluir esse raciocínio que o Bruno falou, que é muito interessante, o velho, ele fala pro protagonista que a única semelhança entre quem tem muito dinheiro, vocês lembram disso? E quem não tem nada de dinheiro, é que ninguém é feliz, de verdade. Então, isso que ela está falando, desse vínculo, de realmente você ter um motivo que esteja desapegado do ter, mas mais apegado ao ser, Sim. é o que realmente é o que a série tenta mostrar. Perfeito. Ali no final. Ela tem um sentido, né? Como tudo na arte tenta entregar, como eu falei, tenta entregar uma mensagem positiva. E todos isso que ele eles lá, diz. né? Mas em relação ao que a gente estava falando sobre a sociedade ser capitalista e a parte financeira, o personagem que é o amigo do personagem principal, que vai até o final, ele é considerado... Que é o nerd lá. Que é o cara que tem sucesso, porque ele se formou, ele trabalhava numa empresa grande. Mas será que ele tinha sucesso? E qual o preço desse sucesso? Ele não tinha grana, né? então já mostrava que ele não tinha... Mas a visão que a mãe dele tinha, o prestígio que ela falava. O que ele tentava transmitir para a família. Exatamente. Né? E não podia, na verdade, revelar a situação verdadeira dele. E ali o preço, né, que ele estava pagando. Senão ia ser um fracassado, né? Ele mostra, né, numa cena que ele estava praticamente ia tentar o suicídio na hora que chega ali a repescagem, vamos dizer assim, dos jogos, né? E é bem legal que esse personagem, ele também traz muito essa amarração de como, acho que principalmente a nossa sociedade, não sei como que é na Coreia, nunca fui lá, mas a nossa sociedade vende muito isso, né? Que é você associar o sucesso com você ter uma formação, né? Então você se formar, você trabalhar numa empresa grande, ele faz tudo isso o padrão, né? E ele é esse exemplo de pessoa. Mas eu acho que é mais você se formar, você ter grana. Você ter grana, independente de onde você trabalha. E qual meio que você conseguiu. Isso. Socialmente, a gente olhando, quem tem sucesso? Quem às vezes vive naquela vida simples, que não precisa de muito, que entende que a vida material dele não importa, mas ou aquele que esbanja, que mostra, que faz questão, né, de abre o Instagram, você vai ver isso em rede social. Né? Mas esse final de semana eu fui para São Paulo e eu sou apaixonada pela Livraria Cultura. E mesmo sendo a Livraria Cultura, que tem ilhas ali que são magníficas, né? Tem muitas daquelas ilhas vendendo muito esses livros de como ser rico, de como obter o sucesso, e tudo, na verdade, como se fosse uma receita, né? E um sucesso, na verdade, financeiro que está ali declarado, né? Como você ser altamente competente, altamente eficaz e etc, né? Entregar números, resultados, ser produtivo. O que é ser produtivo? Minha mãe falava muito isso. Ana, o que é ser produtivo? Pensa, produtivo é quando você realmente produz algo de valor ou só quando você produz dinheiro? Isso está muito intrínseco na série o tempo inteiro. E na verdade as pessoas estão ali buscando somente dinheiro. É só dinheiro. É porque é muito interessante. A grana. Que na hora. E isso é muito nítido no final, né? Que ele tinha o dinheiro, mas ele não tinha mais a mãe dele. Isso, que na verdade que ele deprime, né? No final, ele fica um tempo sem sair de casa, nem vai gastar o dinheiro dele, porque perdeu o valor. É como se o dinheiro ali, no momento de a minha filha foi embora do país, minha mãe faleceu. Qual é o sentido disso aqui? Que vida é essa que eu estou vivendo? Né? E aí, eu acho que a gente também vê isso, inclusive eu vejo isso no consultório com os pacientes de um nível socioeconômico mais alto, que é a hora que o dinheiro também perde o seu valor. Isso é um padrão. A gente vê que chega assim,
num ponto em que, na verdade, o dinheiro pode trazer mais sofrimento para o indivíduo do que conforto e qualquer outra coisa. Lógico, garante o conforto, garante acesso a boas coisas, mas a preocupação com o ter e até o medo as minhas relações estão permeadas assim, essa pessoa é minha amiga, essa pessoa está comigo pelo interesse, não é pelo interesse, essa desconfiança o tempo inteiro. Você vivencia e de isso? fato, na verdade, eu vivencio testemunhando pelos pacientes que eu tenho de um nível muito alto socioeconômico. Como que você trata pessoas assim? Na verdade, alguns até escondem, né? Assim, escondem até da própria família, né? A questão financeira. Mas acontece que a gente tem que trabalhar até... porque assim, a pessoa vai indo no automático, muito parecido com a série, né? Vou indo porque eu quero acumular. A hora que ela acumulou tudo aquilo, ela vai, agora eu me aposentei, agora eu posso gastar, o que eu faço com isso aqui? Ela não tem saúde pra curtir tudo que ela aproveitou. É o fim da série. É o fim da série. Não o cara tem. deitado lá, sem saúde nenhuma, riquíssimo. Exato, Ana. E ela não tem saúde, às vezes não tem saúde mental, porque assim, é uma preocupação tão grande do que eu vou fazer com isso aqui, porque eu tô no fim da minha vida. Eu acumulei milhões e eu não sei nem onde que eu vou colocar, porque talvez eu não tenha filhos nem netos. E se eu tenho, eu também estou muito preocupada com os agregados que vão incorporar aqui, porque quem é essa pessoa que vai administrar o meu dinheiro depois, que vai usufruir o meu dinheiro? Olha só. Exatamente. E aquilo se torna um sofrimento em vida. Então, quer dizer, era tudo que eu sonhei, era tudo que eu queria, era tudo que eu pensei que fosse garantir uma boa vida para mim. E é meu pesadelo. E é meu pesadelo. E isso é muito louco, porque isso tá presente na série. Você vivencia isso, né? Porque você trata pessoas assim. Sim. Deve ser muito difícil, né? É difícil. É difícil. Engraçado, né? Que a gente sente dó e pena de uma pessoa que... É uma escravização, isso, né? A gente se torna escravo do sistema, das relações. Mas você acha assim que hoje... isso está sendo jogado o tempo inteiro pra gente. O tempo inteiro. De consumo, acumule. De consumo, de roupa, de tudo, de telefone. Por isso que a gente tem que ter um pensamento muito crítico em relação ao consumismo. Que hoje a gente cria, não tô falando nem da gente de ter esse autoconhecimento, mas como que a gente cria essa nova geração blindando ou informando de forma mais correta sobre isso? Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho excelente sua pergunta, Bruno. Excelente. Porque assim, olha, eu também recebo muitos adolescentes que já vêm com essa ideia, né, de que a vida que vale a pena viver é a vida que eu vou passear de BMW, vou Camaro, sei lá, Camaro já nem é mais tanto carro da moda, mas Lamborghini, Ferrari, e não importa o como eu vou fazer para isso. E é isso, e a minha vida passa a ter valor se eu tenho alguma coisa material, né? Então a gente começar a criar, né, crianças, né, e passar para nossas crianças que a vida tem muito mais que isso, que o sentido da vida é outra coisa, que essas coisas são transitórias. E não só, né? Tentar criar essa empatia do que o que leva a esse acúmulo, o que leva a uma sociedade de consumo, né? Então a gente tem a gente tem a questão da exploração de muitas pessoas, né? A gente tem a degradação do meio ambiente, acho que a Ana pode falar disso muito melhor do que eu, né? Como vegana e como uma pessoa assim que cuida muito dessa área, muito cuidadosa com tudo isso. E a gente também está falando de coisas que nos trazem alegrias e fugaz, momentânea. Então, quer dizer, eu comprei o carro hoje, daqui a um ano ele já é um carro que está ultrapassado, eu já vou querer outro, né? E aí fica condicionar a nossa existência e o valor da nossa existência por esse tipo de coisa é diminuir muito as nossas possibilidades humanas. Nós temos possibilidades de nos realizar em tantas coisas, na arte, na literatura, né? Assim, a arte envolve a música, né? Envolve tantas coisas. No fazer um bem para alguém, no criar uma criança, no se alimentar, no curtir a natureza. Você está reduzindo totalmente as suas possibilidades. E as pessoas que estão preocupadas com isso, complementando o que você está falando, Laísa, é que elas estão sempre vivendo o futuro e nunca o presente. Isso é um mal da humanidade que gera, você pode falar muito melhor do que eu, ansiedade crônica, ansiedade crônica. Porque a pessoa está sempre preocupada com o que ela está acumulando para viver num futuro que muitas vezes ela nem vai viver, né? Ela não vai curtir, ela não vai aproveitar e ela não vive o hoje. Isso. E uma coisa muito complicada que era para eu ter falado isso no momento em que nós estávamos falando do número de participantes e de mortos da série, fazendo essa analogia,
esses mosquitinhos aqui. Fazendo essa analogia, quando a gente fala de quantos mil mortos no Covid, aí quem pode me Mais falar? de 600 mil mortos. Aí é tranquilo, 500 participantes mortos a tiro, porque resolveram lá voluntariamente participar de um jogo que valia a vida deles, que eles optaram por isso, e que vai passar um monte de barbaridade lá, e que a gente vai ver como um circo, ok. Né? Agora, e o que a gente vê no jornal todo dia, de gente morrendo, isso não é uma barbárie. Sabe né? por quê, Isso Ana? a gente não se importa? Que eu amei a sua fala. Porque assim, a gente começou a naturalizar na pandemia a morte. A morte em... Mas eu acho que não, em número. não na pandemia. Não na pandemia, antes já. Já tinha, eu acho que quando lá nos Estados Unidos começou já a passar na TV aquelas perseguições de carro, aquele show. Mas a gente não vivia isso em número massificante, Bruno. Mas na pandemia, isso trouxe, evidentemente, 2 mil por dia, não sei quantos mil por dia. Chegamos a 4 mil por dia no Brasil. Exatamente. E a minha mãe, né? E a minha mãe foi para esse índice, né? Então, hoje eu falo disso de uma forma mais segura, porque e todo mundo que está mais próximo a mim sabe o quanto isso foi difícil, e é difícil, é muito difícil. Eu preciso de acompanhamento, terapia eu sempre fiz, acho super importante, indico, acho necessário, mas a nossa preocupação é de ter mesmo pessoas, a Clara, a minha sobrinha, de ter pessoas que se importem, porque não é possível isso. Eu estou fazendo parte de um índice que eu não gostaria que ninguém fizesse. Sabe? De órfão, né? Você perdeu a mãe. Exatamente. E assim, uma coisa que as pessoas olham e falam, tá, morreu mais um. Mas quantos mais morrem que não são por conta da pandemia, não? Morre de fome. Morre de fome. Morre de desgosto. Morre de falta de oportunidade. E as pessoas acham que o cara tá no farol ali. É porque o cara porque o cara não quis trabalhar. E você deve vivenciar muito. Olha que difícil. A gente vive a falta da oportunidade, que é vista como malandragem. Isso. A igualdade de condições. O que é meritocracia? Aí a gente já entra num assunto muito difícil. Dá outro podcast aqui. Eu estava falando muito do lance da depressão, da ansiedade relacionada ao dinheiro. E a série joga muito isso em todos os momentos. Porque no momento final ele fala, né, que ele falou assim, vamos ver se alguma pessoa vai salvar aquela pessoa ali. E ele já era rico, e ele fala, né, o senhorzinho lá, né, que ele vai participar do jogo porque nada é igual como está lá, né? Nada. Isso. Ele não ia conseguir vivenciar só a China. E você estava falando sobre que você vive isso com seus pacientes, você faz esse tratamento. E eu te perguntei como que a gente conseguiria, até mesmo para as pessoas que estão hoje nesse mindset de só ganhar de dinheiro, como que as pessoas conseguiriam começar a perceber que já estão entrando nessa bolha e como nem sei se é possível prevenir. Prevenir seria o autoconhecimento. Eu acho que seria a prevenção no sentido de desde pequeno, né? Porque assim, infelizmente muitas vezes isso não vem da cultura familiar, mas pode vir de uma cultura que a gente encontra e na escola, em grupos que a pessoa pertença, né? Em outras coisas que ela vai olhar, porque às vezes a própria família tem um filme bem antigo, gente, que é o Matilda. Vocês lembram do Matilda? Já vi. O Matilda, Sessão da tarde, total, Sessão da tarde, maravilhoso. Porque mostra esse contraste de valores. Eu tenho vários casos também de pacientes, já que eu tô falando disso, que eu sinto que minha paciente, o meu paciente é tipo a Matilda. Você vê uma família completamente, muitas vezes, desregulada, com valores distorcidos, alienada. E se você vê uma criança, um adolescente com pensamento crítico. Então isso é possível. Eu acho que isso tá vindo também de influências de outros contextos que a criança convive, seja a escola, seja a internet, sobre outros assuntos. Então eu acho que é possível sim você criar crianças com pensamento crítico. Eu acho que, aliás, isso tem que começar na infância, porque se você tentar fazer isso como adulto, existe muito mais dificuldade. É a única solução, Bruno. Eu responderia essa pergunta assim: a única solução é a educação. É a educação. A gente fazer um trabalho realmente de conscientização. E assim, quem me dera, acho que a sua pergunta foi mais ou menos assim, o que é possível fazer para essas pessoas se tocarem que elas estão numa bolha e conseguirem sair dela? Perfeito. Eu não sei se isso é possível mais.
quem já está na bolha, né? Eu não sei mais. Eu achei que a pandemia fosse, não sei, né? Fazer muitas pessoas questionarem. Porque ali, quando a gente entrou num isolamento maior, que na verdade deveria, para não ter acontecido o que aconteceu com a sua mãe, né, para a gente não ter relativizado, na verdade, tirado o valor da vida ali, a gente não deveria, né, ter, vamos dizer assim, flexibilizado tanto tão cedo, né? E até por conta dessa a vida sem valor, que foi a gente tinha que ter tido um lockdown muito mais sério. A falta de cooperação social, é isso. Não tivemos que a mostra na social. série exatamente isso, que mostra no filme também. Eu estou sob controle daquilo que eu quero e que dane-se o outro. Dane-se o outro, né? Para não falar outro palavrão. Eu ia falar foda-se, mas vamos falar dane-se. Exato, é isso que aconteceu, né? Mas então, né? É isso, Ana, né? Que a gente tem que ficar atento, né? Porque assim, eu achei que o próprio coronavírus, né, a pandemia, fosse ensinar muitas coisas, porque no isolamento, né, as pessoas viram, quer dizer, o que adianta eu ter um carrão na garagem, o que adianta eu ter uma casa tal, ter isso e aquilo, se eu não tenho saúde, se minha vida está em jogo aqui. E eu acho que essa realidade, que é para todos, mas que talvez isso chegou muito com o coronavírus, tá, gente? Que é o quê? Aquele tapa na cara da nossa finitude. Nós somos finitos, a morte está diante de nós o tempo inteiro. E a negação da morte, tipo assim, parem de negar, ela está aqui, né? Sim. E coisa que acontece. No dia a dia a gente vai negando, né? Que a gente está finito ali, que a gente pode morrer. Eu achei negando o negacionista, não, só foi uma analogia. Mas assim, escancarar, né? Tem um monte de gente morrendo, é o vizinho, é o parente, é o amigo, né? Ou quando não, no seu caso, uma pessoa da família, né? A gente vê então que a morte está ali o tempo inteiro, né, nos rondando. A gente nunca sabe, né, que nem a Marília Mendonça há 10 dias atrás. Foi um acidente, exatamente. Isso, tá indo festar, tá indo trabalhar, fazer show. E super nova, super jovem, né? Então, assim, tá todo mundo vulnerável, basta estar vivo, né, para isso acontecer. Eu achei que isso fosse resgatar muito esse senso de o que vida é essa que eu quero ter, que eu quero levar, o que vale a pena, né? Esse consumismo. Essa reflexão. Isso, a reflexão fosse surgir. Pode ser que para muitos essa reflexão tenha surgido, mas eu acho que ainda não é todo mundo que conseguiu captar essa mensagem. Infelizmente. Aí a gente não está falando sobre o ego das pessoas, ou você acha que é falta de conhecimento e ignorância mesmo? Nossa, eu ia falar, posso responder com certeza, isso? Ana. O Thomas Hobbes fala isso em 1600, lá atrás, antes, filósofos e mais filósofos falam do egoísmo. E essa palavra, egoísmo, que a gente não trouxe na mesa até agora, a palavra do conceito de alguma forma, exatamente, né? É o que está impregnado na série. É o egoísmo, né? É o querer ter a grana a qualquer custo, independente se eu tiver que passar por cima do outro, matar o outro. Vamos associar isso ao mundo corporativo. Puxar o tapete do outro. Eu tenho que me dar bem de algum jeito. Eu tenho, nem se for preciso matar. Mas é claro que é o exagero. A prova da ponte, né? Que ele empurra o cara. Exatamente. Exato. Exatamente, ele empurra o cara, ele que ajudou, né, inclusive, né, ali. Que ajudou, e o cara do final, que é o especialista lá de vidro, ele só fica observando. Ele poderia ter salvado todo mundo, né? Se ele tivesse falado desde o início que ele era um especialista, com certeza. Então é isso, a gente não... Se você trazer, desculpa, só pra gente falar dessa prova. Se você trazer isso pra sociedade, é aquela pessoa que às vezes pode ajudar uma pessoa e não faz. Eu guardo informação, eu escondo, né? O quanto a gente poderia realmente nos doar para que a gente construísse mesmo um mundo melhor, né? O que eu tô falando de mim, Ana, o que eu poderia fazer antes de falar do outro? Então, acho que é uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui. O que eu posso fazer? Na minha vida, nos meus amigos, qual causa eu posso abraçar para tornar esse mundo um pouquinho melhor? Sim. Qual causa? Eu não sei. Eu vou trabalhar em prol dos animais, em prol das crianças. É uma instituição que ajude pessoas doentes que não têm acesso a... Nós temos aqui a Tati, aqui em Avaré, que você fez o podcast com ela, da Bova. E todas as pessoas envolvidas, que eu conheço, tantas pessoas maravilhosas que são envolvidas com isso. A Fernanda, que é uma pessoa extremamente envolvida com causa... de busca e resgate animal, né? E muitas outras pessoas mais aqui que a gente podia citar em Avaré e na região toda nossa,
por que a gente não para pensar o que a gente pode fazer? Mesmo que um pouquinho. Aquela coisa da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que a gente é uma gotinha no oceano, mas que se juntar gotinha por gotinha dá um oceanão inteiro. Sim. Eu acho que isso é uma mensagem importante que a gente poderia pensar no extrato dessa série toda. A gente falou do começo, a gente falou do meio da série, e indo ali já para a parte final da série, que até agora eu não consegui lembrar o nome do jogador lá, o 456, que é o último, né? Que é o que criou o jogo. Eu não lembro também, mas vamos falar de 456. Que tem um símbolo também para a cultura coreana, pelo que eu vi. E é muito interessante que a série traz ele de uma forma bem fragilizada no final. Sim. E a gente tem a informação, não direta, mas indireta, que ele é muito rico, porque ele criou o jogo, etc. E isso mostra muito o que você falou anteriormente, que é o lance do dinheiro não trazer a felicidade. E a última pessoa que ele tem contato é o jogador número 1, né? Que foi a única pessoa que teve empatia com ele. Isso. Um estranho. Que inclusive tem um debate aí que perguntam se o cara é pai do protagonista ou não, né? Vocês já ouviram isso? Não vi. Se vocês derem uma pesquisadinha. Não sou muito nerd aí, assim. Mas eu fiquei nessa, porque até saiu em algum comentário de pessoas, de amigos tal. Será que ele é pai do cara? Ficou essa discussãozinha no ar. E como no início eles disseram que não iria ter mais temporadas e agora já tem. O cara já disse que vai ter. Ali encerrou de uma maneira que vamos ter uma outra temporada. Vamos ter uma outra temporada. Mas eu espero que a Netflix tenha a mesma desenvoltura para ter uma segunda temporada como a primeira. Porque, gente, é muito difícil. Levou mais de 10 anos para... Mais de 10 anos. E há 20 anos, você estava falando do cinema lá, né, no país, eles têm investido há mais de 20 anos para que isso acontecesse agora. E essa série, escrita há mais de 10 anos atrás, e agora em 2021, ou seja, há mais de 10 anos, um tema atualíssimo, que vai ser ainda atual daqui a muito tempo, que eu espero que isso realmente traga reflexão. Porque o que nós vivemos, e não foi na ficção, foi na vida, que foi uma pandemia, que está sendo, nós estamos saindo dela, se Deus quiser. Essa vivência não nos trouxe a reflexão necessária. Né? Então, eu não sei se o cinema vai conseguir. Eu espero que consiga. Eu acho que, assim, se isso está sendo circulado e debatido de uma maneira tão ampla, né, como a série mais assistida da Netflix, é isso que a gente está falando, né? Será que essas análises todas... Qual é o motivo que ela está sendo assistida? Eu acho que é a espetacularização. A espetacularização da morte, da tragédia. É o circo. É o circo. Perfeito. Fale aí, Ana, do circo, que eu sei que você já pensou sobre isso. Né? É o que você traz de que a gente vê isso no programa do Hulk. Exatamente. A gente vê isso no Big Brother. Vamos colocar uma pessoa que precisa de grana, se submeter à humilhação. Sim. Em rede nacional, porque eu vou dar uma grana para essa pessoa. É uma pena, mas é isso. E a casa que é construída no meio ali de um monte de vizinho, né? Vou reformar expondo a pessoa mesmo. Exato. Expondo. Exato. E nada para mudar a vida dela. Né? Porque você... para mudar momentaneamente. Momentaneamente. E não assim, olha, você de fato vai ter acesso à educação, você vai ter acesso a um trabalho, sei lá, uma série de coisas, né? Então, quer dizer, você tem um lugar, vamos dizer assim, um pouquinho mais confortável para morar, às custas do quê? Né? Do espetáculo. Da banalização. Do sofrimento. Mas esse é o show business, né? Infelizmente. Porque o que dá mais visualização? Transformar uma casa ou transformar uma vida? Através de ensino. É que tudo que é mais demorado... Ninguém quer investir 10 anos para mostrar isso na televisão. Esse é um outro problema e um tema bom também pra gente falar, que é o imediatismo, né? Do ser humano. Como demanda tempo, tudo que demanda tempo... Esforço, né? Esforço, dedicação. Energia. Falando ali do último episódio da série, a gente percebeu ali nas partes finais que além do protagonista ele ter essa percepção, né, que o dinheiro não trazia felicidade, com a mãe dele morta, e ele consegue ter a percepção que ele ficou feliz na hora que ele ajuda o irmão
da outra jogadora, né? Que ele leva. Sim, a criança. A mãe do nerd também, que ele deixa a mala de dinheiro, e deixa lembra? o menino, Isso isso. eu acho muito interessante. E também eu vejo muito interessante 3 atos, que é a morte da jogadora, que ela fala que o mais importante para ela é o irmão, né? Que para ele cuidar dele. E o como que o outro jogador traz essa pessoa fria, né? Entre o telespectador, aquela pessoa que faz tudo para ter o sucesso. Sim. Que o mais importante é o dinheiro. E que até o último segundo, né? Mesmo com a escolha dele, ele sabe que o jogador número 1 não iria matar ele, né? E ele o faz porque o mais importante para ele é o resultado, né? Sim. Mas na última cena, ele quer parar, né? Ele quer parar. No último jogo, né, gente? No último jogo. É verdade, no último jogo da Lula. Né? Ele quer parar, mas aí o cara não acha justo e se mata. Ele fala que a regra não é a maioria a gente parar, eu não quero mais, eu desisto. E aí o amigo vai lá e se mata. Então, agora eu quero trazer uma outra reflexão aqui. Quando você fala, eu achei legal ele ajudar e tal, mas vou ser muito crítica. Ele tá dando o excesso. É o que ele já tem demais. Enquanto ele estava numa condição de não ter, ele não ajudava ninguém. E esse é um problema muito sério nosso. Eu vou colocar um aspas gigantesco aqui. Eu vou dar esmola porque isso está sobrando para mim. Gente, é um problemão. Isso você não acha um problema? Porque o normal seria a gente ajudar de uma maneira que não fosse aquilo que nos sobrasse, mas que a gente ajudasse porque a gente queria ver o outro bem. Sim. O que leva eu ajudar, porque sobrou eu vou ajudar, só por isso. Isso. Mas o que a gente fala muito no projeto, o que a gente mais valoriza, não as pessoas que só doam. Todo mundo pode doar. Mas o que a gente mais vê, assim, são as pessoas que vão participar. Porque a maior doação é o tempo. Boa. Qual projeto você está falando? Eu faço parte do Por Amor. Como? Por Amor. Por Amor? Legal. Então, é muito fácil você pegar uma cesta básica, se você tem dinheiro, e mandar para o projeto, para qualquer projeto, ou pegar uma ração e mandar para o Fernando, no Amor à Vida, e em diante. Mas quando que você consegue abrir um domingo na sua agenda para ver descansar ou ficar com sua família e ir lá ajudar as crianças na escola? Sim. E qual que é o preço disso? Tudo é um instrumento, né? Eu acho que, claro, não podemos também negar que toda ajuda que vier, enquanto o ser humano está tentando ajudar, é sempre bem-vindo. O ideal, na verdade, gente, é que a gente chegue numa sociedade que a gente não precise fazer isso. Perfeito, que não precisa ajudar. Não precisa que ela seja autossuficiente. Exatamente. Que as pessoas vivam em igualdade, que elas tenham as mesmas oportunidades. É isso aí. Muito bom. E isso a gente só muda se a gente começar piquititiquinho, assim. Mudar essas cabeças. E eu vou falar de um cara aqui que é centenário dele, inclusive, eu não posso deixar de falar, que a imagem dele para alguns ficou muito vinculada a um partido. O Freire, centenário dele, né? Foi esse ano. E é uma pena que seja essa imagem que muitas pessoas tenham desse cara. Sim. Que é mundialmente lido, mundialmente reconhecido. Eu fiz um intercâmbio para a Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Cheguei lá. Que chique. Eu fui para Leeds e para Birmingham. Me fala que vai ser música para os meus ouvidos. Cheguei lá, dei de cara com um livro que em português é Pedagogia do Oprimido, estampado assim, ó. Paulo Freire. Aí eu tirei uma foto. Eu falei, gente, enquanto ele está sendo massacrado no Brasil, aqui ele está sendo patrono, né? Ele foi homenageado, né? Assim, condecorado lá, né? Nas universidades da Inglaterra. Então, ele no Brasil, né, gente? Ele é o brasileiro mais conhecido e citado no exterior dentro da área acadêmica. É uma loucura isso, né? Só fazendo esse parênteses, pelo amor de Deus, sem entrar no mérito de partido ou de lado político, mas a gente tem que reconhecer quando o cara é bom. E ele fala muito desse lance da educação, que a única maneira de mudar o mundo é a base da educação e do amor. É amar, educar. É fazer com que a pessoa ela consiga sobreviver sem dependência do outro financeiro. Isso o sonho do oprimido, se ele não tiver educação, é ser opressor.
Isso é uma frase do Paulo Freire. Sim. Então a gente tem que começar, a base educacional, sem dúvida, é a saída. Caiu aqui uma pena, eu vou pegar. Eu vi a canetinha, caiu. Parece um pirulito essa caneta, que parece um É round 6. ótima, é excelente. Gente, a gente falou, acho que muita coisa da série. Dá pra gente gravar mais programas, Dá, com certeza. porque foram levantadas muitas temáticas importantes aqui. Muitas. Muitas. Para mim é um aprendizado sempre que eu sento com o Bruno. E agora é a segunda vez que eu tô sentando com a Laísa também. Porque honra, ela já minha, fez né? um. Estar Ela aqui já com você fez. e com o Obrigada. Ela fez um programa já com a gente lá, que a gente falou na Fala do um Vale pouquinho do seu TV. programa. Vamos falar. O programa Eu Sou, na do Vale TV, que logo mais entra no ar. O meu parceiro de TV aqui também. E ela foi como entrevistada, mandou muito bem, ela e a Carol. O tema foi gordofobia. Foi um papo super descontraído. A Carol é maravilhosa, né? E a gente falou com uma leveza do tema tão grande que, mais uma vez, para mim foi aprendizado. Como tem sido em todo o programa que eu gravo, aqui não foi diferente. Então, Com muito certeza. obrigada. Muito obrigada, Laísa. Obrigada, meninos. Obrigada por todo mundo aí pela atenção. Eu tenho agradeço certeza pela que oportunidade. Vai ser muito bom e a gente tem muita história para contar ainda, né, Bruno? É muito legal que você falou da TV, que em breve também o podcast vai estar passando do Vale TV. Perfeito. E na On Center TV. E a gente vai estar juntos lá na grade, lá. A gente está muito feliz de estar fazendo um conteúdo com propósito, trazendo pessoas com embasamento, que sabem falar, não só Que falar. traz aprendizado, né? Sim. Que acrescenta, que agrega. Não. Daqui a pouco eu vou contar uma coisa que aconteceu nos bastidores aqui. O podcast tem seus Verdade. programas de entretenimento, tem sim. A gente sabe disso, a gente gosta também. A gente tem que falar um pouco de besteira, tem que dar risada. Mas trazer pessoas que nem a Laísa, que vão trazer muito mais informação, com embasamento, com convivência no dia a dia, que nem ela falou sobre os casos dela, um pouquinho. Então, muito obrigado por você ter participado, aceitado o convite, que seja o primeiro de muitos. Com certeza, amei. Gente, algum recadinho final? Não, eu falei que eu ia falar uma coisinha que aconteceu nos bastidores, né? O Bruno não me conhecia, me conheceu hoje, conhecia assim, né? No grupo do WhatsApp que a gente fez para falar brevemente das pautas, né? Sim. Tratar sobre o Round 6, e o Bruno falou assim, então, né? Você vai falar algumas coisas do senso comum e eu vou contrariar. Eu falei, peraí, Bruno, não espere de mim senso comum, né? Acho que eu não fui tão delicada, mas é isso, gente. A psicologia não tá aqui para ser senso comum. E eu acho que assim, pensar a psicologia enquanto uma área que vai tentar ajudar nessa sociedade. Tem que ser, né? Infelizmente não é todo psicólogo. Você falou aquele momento, né, da sociedade capitalista, a gente olhar para os nossos colegas como pessoas que a gente está competindo. Entra muito depois, a gente pode falar um dia sobre esse filme, que é o filme do Lobo de Wall Street, que é muito algo muito cultural, assim, né, do que eu faço para conseguir dinheiro, né, para crescer, entre aspas, né, crescer. É Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Maravilhoso. Não é só a beleza ali, não. Ali o cara Ali é atitude. E aí, dizer assim, então, que a psicologia tem que, enquanto função social, está inclusive no nosso código de ética, promover uma sociedade melhor. Exatamente. É o que... E essa sociedade melhor depende da nossa ação individual. Isso. Então, que a gente possa, cada vez mais, Bruno, no nosso papel, agora é novo para mim, mas que você já vem há tempos, de comunicador mesmo, que a gente possa trazer conteúdo, reflexão para as pessoas e a gente plante uma sementinha no coração dessas pessoas a todo o programa. Muito obrigada. Obrigado, viu? Deixa o seu Instagram pra galera. Eu sempre faço assim, ó, porque underline Veg Ana. Eu não sei meu Instagram, mas é Veg Ana. Em breve vai estar lá, né? Com o arroba do perfil também, né? Isso. Em breve, do seu programa. Em breve, Eu Sou. a galera vai começar a seguir lá também. Laísa, para quem quiser conhecer seu trabalho. Vou falar de dois. Se identificou, achou que tá aí pilhado aí com dinheiro, quer tratar. Que precisa tratar essa neura. Acho que tem muita gente, sim.
tem o @LaísaVilelaPsi, mas eu também gerencio do curso de psicologia da Faculdade do Vale, que é o Psico do Vale. Muito legal. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Em breve a gente vai gravar um episódio especial sobre casamento com o Matheus, o Ednan, Matheus seu cabeleireiro, e o Matheus Lucas. Matheus Negrão. No próximo mês a gente vai ter episódios especiais, inclusive com os projetos sociais que a gente citou aqui. Legal. Todos. Ai, que demais. Então, Natal tá chegando. Se atentem aos projetos sociais da nossa cidade. Vocês podem estar colaborando de diversas formas. A gente falou de doação, mas vocês podem estar indo lá e contribuindo de forma presencial, sendo voluntário. Isso é muito importante. Além do convite para você seguir o nosso canal no YouTube, é muito importante isso também. É uma forma que você que assiste o podcast está contribuindo, se inscrevendo no canal. E um agradecimento muito especial para a Marcinha, a Tainá, a Paula do Manacá, que é onde a gente está gravando hoje. Nossa, lugar lindo, gente. Café Fantástico. Bistrô. Hoje a gente tomou um cafezinho gelado, que tá uma delícia, com laranja. E é um lugar que eu super indico, por isso que a gente grava aqui. Os nossos convidados amam também, como vocês percebem. E um agradecimento muito especial ao Dr. Pablo e à Mariana, da Clínica Araújo Novaes, onde eu também faço meu tratamento ortodôntico. E lá onde vocês conseguem fazer o seu tratamento também de forma tecnológica, com o Invisalign, e entre outros tratamentos vocês podem estar fazendo lá. Chique. Sem contar que eles são os fofos, né? A Mariana e o Pablo não foi são combinado. clientes nossos. Eu nem sabia que você ia falar deles. Sim, eles são patrocinadores aqui do podcast. Que demais. Estão muito bem patrocinados, adorei. então eles são ótimos. Adorei. Um beijo, Mai, e um beijo, Pablo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.